Queridos, nós vamos entrar agora no estudo sobre a segunda besta, tá? De Apocalipse capítulo 13, que começa no versículo 11, então. Nós vimos que através da história, usando o método que o próprio Jesus usou, que é o método historicista de interpretação profética, nós vimos que o papado romano, que é o sistema, cabeça do catolicismo apostólico romano, que o papado romano se encaixa no contexto e na interpretação da besta que sobe do mar. Então, assim, curto e grosso, se alguém então perguntar ou afirmar, tá certo? Que o papado romano é a besta que sobe do mar e que isso se reflete na pessoa e no poder do anticristo, podemos realmente e categoricamente afirmar que é isso mesmo, tá certo? Então, o papado romano, obviamente que em cada momento da história nós temos um papa que está dirigindo este poder. No momento nós temos isso na pessoa do Papa Francisco, tá certo? Então, nesse contexto do papado, no contexto da pessoa do Papa Francisco, que é o Papa do momento, tá certo? Nós podemos então interpretar esse sistema como o poder do anticristo, tá? Não só como uma pessoa, não só como um personagem em si, mas como um poder também. Então, já identificamos então isso aí, a besta que sobe do mar. Mas agora vem a besta que sobe da terra. E no versículo 11, nós temos o seguinte: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Então, se a primeira besta de Apocalipse 13, aquela besta que sobe do mar, é o papado romano, na pessoa dos papas, tá certo? Que é o sistema maior do catolicismo apostólico romano. Precisamos então agora interpretar quem seria essa segunda besta, porque as duas trabalhariam em comum acordo nos últimos dias da história deste mundo. Interessante que o terceiro grande símbolo nos mostra que as tentativas feitas lá na Idade Média para entender a besta cordeiro com 2 chifres falharam, tá? Interessante que o povo também, ele não pôde entender esta profecia antes que ela se cumprisse. Entende-se também melhor a profecia depois que ela se cumpre. Percebe? Por isso que a gente usa o método histórico, o método historicista de interpretação. A profecia se cumpre através da história e usando este método a gente interpreta a profecia. E é por isso, queridos e queridas, que Jesus afirmou o seguinte, está em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 29. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Portanto, nós vimos que o grande dragão vermelho representa a Roma pagã. Quem era a Roma pagã? O Império Romano dos Césares. Onde eu estava até assistindo um filme, eu gosto daqueles clássicos antigos, sabe? Aqueles clássicos bem antigos mesmo. Ben-Hur, por exemplo, Os 10 Mandamentos, Rei dos Reis, né? Jesus de Nazaré, são clássicos aí antigos. E também tem aquele O Manto Sagrado. Não sei se vocês já assistiram, O Manto Sagrado. Tem 2 partes também, né? Tem a primeira parte, que é o Manto Sagrado, e tem a segunda parte, Demétrios e os Gladiadores, que é uma continuação desse primeiro clássico antigo aí, O Manto Sagrado. Eu estava assistindo o filme ontem, é interessante que você nota muitas coisas e muitas similaridades entre Roma pagã com o papado romano. É muito interessante. Inclusive a adoração que os imperadores recebiam, aqueles Césares recebiam, muitos inclusive eram considerados deuses, não é? As pessoas se ajoelhavam perante aqueles imperadores e tudo mais, até as indumentárias que eles usavam, tudo isso é muito similar ao contexto do que acontece com o papado romano, a adoração que os papas recebem, as roupas que eles usam, as indumentárias que os cardeais usam, que os bispos usam, que os padres usam e assim por diante. Então, o grande dragão vermelho representa Roma pagã. E a besta leopardo representa Roma papal. Lembrando mais uma vez que o papado romano é uma extensão da Roma pagã. Vocês se lembram que nós falamos aqui e mencionamos inclusive 2 quadros
que estão lá no Vaticano. Um deles é Constantino, se ajoelhando diante do Papa, e o Papa sentado agora no trono que antes Constantino sentava. Isso significa que o poder de Roma pagã foi transferido para o papado romano. A gente leu até documentos, não é? Até de católicos, inclusive. Nós já fizemos isso na primeira parte do nosso estudo. Depois nós mencionamos um outro quadro que está no Vaticano também, que é Constantino olhando para o céu, e ele olhando assim para o céu se abre, e em visão ele vê uma cruz e um dragão preto voando assim pelo meio do céu. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, falando ali da besta que sobe do mar, Apocalipse capítulo 13, começando ali no versículo 1 em diante, você vai notar ali nos versículos posteriores, que o dragão deu o seu poder, o seu trono e autoridade. Então veja que realmente a profecia se cumpre. Então, Roma papal é um segmento da Roma pagã. Há muitas similaridades entre esses dois poderes. E interessante que ambos representam um grande poder religioso. Nós devemos entender isso daí. Interessante também que o terceiro poder deve também simbolizar uma nação que representa um grande sistema religioso, porque a Roma pagã representava um sistema religioso. A Roma papal representa um sistema religioso, com a sua ferida quase totalmente curada, não é? Então esse terceiro poder também vai seguir o mesmo caminho aí, um poder religioso também. E o paganismo, ele abrange todas as nações não cristãs, tá? O que compreende mais da metade da população do nosso globo terrestre. Interessante isso. E o catolicismo, ele pertence às nações que compõem uma grande parte da cristandade. Ok? E o outro grande poder religioso, no caso, seria o protestantismo. Olha que interessante. Repetindo. Depois do poder religioso de Roma pagã, depois do poder religioso de Roma papal, nós teríamos o protestantismo como uma terceira força. Mas como que o protestantismo se encaixaria nisso? Até porque eu, por exemplo, sou protestante. A maioria dos que estão ouvindo a rádio musical no momento são protestantes também. E temos muitos queridos católicos ouvindo, muitos queridos espíritas ouvindo também. E muitos queridos e queridas que não possuem nenhuma religião, que ouvem o programa, a gente sabe disso, mas a maioria das pessoas que ouvem são protestantes. Mas vamos entender aqui alguns pormenores então. Por exemplo, vamos analisar essa questão de que a besta ela sobe da terra, tá? Que ela sobe da terra. Então vamos lá, ó. Emergindo da terra. A profecia ela fala sobre uma nação que representa um forte poder religioso, que não é nem o paganismo e nem o cristianismo, e que é representado por uma besta com 2 chifres que emerge da terra. Então uma emerge do mar e tem 10 chifres. Essa daqui emerge da terra, que é o oposto de mar, e tem 2 chifres, que é o oposto dos 10. Agora, a pergunta, quando é que essa nação emergeria da terra? Ou subiria da terra? Quando que isso iria acontecer? Essa é a pergunta, não é? Interessante que no tempo em que o papado romano, note só, no tempo em que Roma papal foi levada cativa, vocês se lembram que a gente citou aqui a história nas guerras napoleônicas? Que Napoleão deu uma ordem ao general Berthier, e o general Berthier entrou lá no Vaticano. Isso aconteceu em 1798, e o Papa Pio VI foi aprisionado, e tempos depois ele morreu. Nós lemos inclusive Apocalipse 13, versículo 3, vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas a sua ferida seria curada, não é? Interessante que no tempo em que o papado então foi levado para cativeiro, foi derrubado pela França em 1798, terminou aquele período de 1260 anos, ou 1260 dias, onde a igreja foi cuidada por Deus lá no deserto, e Deus alimentou a igreja. E em que sentido, né, nós podemos entender isso? Os valdenses, não é? Era um dessas pessoas, ou seja, deste povo, deste grupo, que Deus cuidou, que Deus guardou, embora depois eles foram achados, e eles foram perseguidos, eles foram mortos.
Mas vários outros movimentos e várias outras pessoas que eram fiéis à verdade se esconderam da perseguição papal, né? Isso está na história, é um fato. Você pode estudar por você mesmo, você verá que isso é verdade. Agora, as 4 bestas de Daniel capítulo 7, que é o livro gêmeo do Apocalipse, tá? Essas 4 bestas aí de Daniel 7 e a besta leopardo de Apocalipse 13 emergiram do mar. Se as águas representam, então, densas populações, vocês se lembram que nós vimos que as águas eram povos, nações, línguas e reis? E que o papado romano surgiu lá da Europa, onde já haviam povos, nações, línguas e reis, já haviam pessoas. Então, se águas representam densas populações, obviamente que a terra deve representar o oposto disso, ou seja, uma população escassa. E é interessante também que nações novas geralmente surgem derrubando muitas outras nações, não é? E tomando seus lugares. Isso é normal acontecer. Agora, o profeta viu esta nação emergindo. Essa palavra emergindo, do grego, significa o seguinte: anabainon. Anabainon. Esse é o significado no grego. Traduzindo, sabe qual que é a tradução disso? Olha que interessante. Significa crescer como uma planta. Olha só, crescer como uma planta. Então guarde esse raciocínio aí, vamos continuar analisando. Você se lembra que essa besta que sobe da terra possuía 2 chifres? Né? Vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Apocalipse 13, versículo 11. Interessante que 29 vezes no Apocalipse a palavra cordeiro se refere a quem? A Jesus Cristo. E é interessante notarmos também que chifres em Daniel e em Apocalipse, tanto num livro quanto no outro, são símbolos de poder governamental. Isso mesmo. E esta besta de 2 chifres que nós estamos analisando agora, ela usa seu poder governamental de uma maneira gentil, preste atenção, gentil a princípio, quase que cristã. E os chifres, queridos e queridas, não têm coroas. Vocês se lembram que a besta que sobe do mar possuía 10 chifres com coroas em cada ponta? Essa daqui não. Os chifres não têm coroas como o grande dragão vermelho e a besta com um corpo de leopardo que a gente já analisou. Então isso indica que não haverá nem papa, preste atenção, não haverá no contexto deste poder, tá? Não haverá nem papa, nem rei, mas uma república ou um poder democrático, tá? O fato de ter 2 chifres pode ser uma alusão, por exemplo, à liberdade civil e à liberdade religiosa. E é interessante nós notarmos também, entrando agora um pouco na história, que a América do Norte, especialmente lá onde se encontram os Estados Unidos da América do Norte, a América ela foi fundada sobre princípios de liberdade religiosa. Por exemplo, o artigo 6º, na seção 4 da Constituição Americana, nos diz o seguinte, preste bem atenção o que diz ali, ó. Uma vez que cada pessoa tem o direito de escolher sua própria religião, sem o preço da discriminação, nenhum teste religioso jamais será requerido como forma de qualificação para qualquer cargo ou função pública nos Estados Unidos. Então isso aqui você vai encontrar lá no artigo 6º, na seção 4 da Constituição norte-americana. Interessante que esse poder surge como um cordeiro, não é? Ou seja, liberdade religiosa. Mas vocês perceberam que no mesmo texto diz que fala como um dragão? Vamos ler de novo o texto, Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como um dragão. Vamos analisar essa questão da fala do dragão? Nós vemos aqui uma completa mudança. Então é interessante que este poder ele surge de uma forma e de repente ele muda, tá? Muda de forma, podemos dizer assim. Há uma mudança na forma deste poder.
Interessante também que as características tão ternas, tão assim de paz, podemos dizer assim, parecidas com as de um cordeiro, mudam para as de um dragão de repente. Como que essa fala? Como que essa nação, como é que este poder fala? De que forma que este poder vai falar? Né? Qual é o significado desta fala do dragão? Interessante também que um governo fala por meio de suas leis, não é assim que funciona? Todo governo, todo país, ele fala, simbolicamente falando, e nós estamos tratando aqui de um livro simbólico, que é o Apocalipse, tá? Todo governo, todo país fala através das suas leis. É assim que esse poder fala, não é? E de acordo com a profecia, nós podemos esperar perseguições, mesmo nesta república de liberdade, queridos e queridas, a qual por muitos anos tem sido um refúgio para os perseguidos. E é interessante também notar que o dragão foi um perseguidor implacável da igreja. O leopardo, por exemplo, que veio a seguir, também foi um poder perseguidor, não é? E levou muitas pessoas à morte, ceifou a vida de milhões de cristãos durante os 1260 anos de intolerância papal, especialmente na Idade Média. Isso foi de 538 da nossa história até 1798. Isso é fato, né? Dá exatamente 1260 anos. Agora, quando esta besta fala como um dragão, essa segunda besta, a besta que sobe da terra, isso quer dizer que a sua natureza ela muda de cordeiro para dragão. Então é isso que a gente tem que entender. Nós temos que entender esse detalhe aí. E que ela faz o mesmo tipo de obras do dragão que veio antes dela. Olha, não é interessante? Então, a besta sobe do mar, ela persegue, mas ela leva uma ferida de morte, essa ferida começa a ser curada, e a besta que vem a seguir, ela surge diferentemente a princípio, tá? A princípio surge diferentemente da primeira besta, dando liberdade religiosa para todas as pessoas, mas chega um momento em que ela muda, tá? Muda, e aí ela começa também a perseguir. Isso que é interessante. Mas vamos ler agora o versículo 12 de Apocalipse 13. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, não sei se vocês entenderam aqui, essa segunda besta, a besta que sobe da terra, que surge como cordeiro, ou seja, oferecendo liberdade para as pessoas, paz para as pessoas, amor para as pessoas, chega um momento em que ela mesma exerce toda a autoridade da primeira besta. Quem é a primeira besta? O papado romano, que teve a sua ferida mortal curada. Vamos continuar lendo então, aqui ó, o nosso estudo. Interessante, queridos. Como pode ser possível tamanha mudança, hein? Como é que pode ser? Note a maneira como a América mudou sua atitude com relação ao catolicismo. Olha só que interessante, ó. Em outubro de 1951, o presidente Truman, ele pediu ao Senado que aprovasse a indicação que ele fez de um embaixador para o Estado do Vaticano. Ou seja, era uma espécie de uma tentativa diplomática entre os Estados Unidos, que é um país protestante, que surgiu com ideais totalmente diferentes do papado romano, e que era praticamente impossível um diálogo de uma nação protestante com uma nação católica. No caso, falando mais do Vaticano em si, porque o Vaticano é um Estado também, como a gente já falou. Então o Truman, em 1951, ele pediu que houvesse essa aprovação de um embaixador para o Estado do Vaticano. E sabe o que aconteceu? Isso é história, hein? Na época houve uma onda de protestos, queridos. Dificilmente um grupo de igrejas protestantes no país deixa de expressar sua oposição. E sabe o que aconteceu na época? O presidente ele retirou sua proposta. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Eu vou falar mais sobre isso num outro programa. Só vou dar uma pincelada rápida. Ontem aconteceu um evento
histórico nos Estados Unidos, que na minha opinião foi um grande pontapé inicial para a união definitiva das duas bestas, o Papado Romano e os Estados Unidos, para a implantação de uma nova ordem mundial. Eu vou falar sobre detalhes no próximo programa, tá bom? Foi uma programação chamada Together, lá nos Estados Unidos. Foi em frente, se eu não me engano, em frente ao Congresso americano, e foi milhões de pessoas, não foram algumas mil pessoas, não. Foram milhões de pessoas de diversas religiões em prol da paz e da unidade. E quem eram as pessoas que estavam encabeçando este movimento? De um lado, o Papa Francisco como líder máximo do catolicismo romano e o presidente Obama como líder máximo dos Estados Unidos da América do Norte, um país protestante. Então, vocês percebem a mudança? Um país que começa a surgir como ensinando a liberdade religiosa, a separação entre igreja e Estado, mas em algum momento da história, a igreja e o Estado começam a se unir novamente em tempos de crises, em tempos de terrorismo, em tempos de guerras, em tempos de crises morais, crises na família, em tempos de muitos assassinatos, e agora o Estado se une à religião, e a religião busca no Estado a aprovação de leis para legislar a paz no mundo. E nós sabemos que todas as vezes que o Estado interfere na religião, a maioria, de certa forma, sai beneficiada, mas a minoria sempre sai prejudicada, e o resultado disso é perseguição, é prisão, multas e tudo mais. E a gente vai falar sobre isso depois. Então a gente precisa ficar atento a isso daí. Eu vou falar sobre o evento depois, novamente, com mais profundidade. Together, que aconteceu ontem lá nos Estados Unidos. Só que aí, repetindo aqui, continuando o nosso estudo, para a gente já terminar essa primeira parte, em março de 1984, o presidente Reagan, ele indicou o William Wilson como embaixador para o Estado do Vaticano. Porque quando o Truman pediu, houve protesto, vocês se lembram? E aí ele retirou a proposta. Agora o Reagan, em 84, ele pede de novo. E aí a indicação agora foi aprovada pelo Senado americano por 81 votos e 13 contra, né? 81 a favor contra 13 contra aí. E poucas objeções foram feitas nessa situação. Interessante que Ronald Reagan, se eu não me engano, posso estar enganado, se eu não me engano, ele foi o primeiro ou um dos primeiros presidentes não protestantes. Eu acho que ele foi um dos primeiros, tá? Parece que aquele que foi assassinado, esqueci o nome dele agora, Kennedy, parece que ele era católico já. Mas enfim, o Reagan também era católico. Então, nunca antes houve tanta pressão sobre o governo para que o governo impusesse ou imponha leis religiosas, queridos. E interessante que os protestantes fundamentalistas, eles costumavam insistir na separação entre a igreja e o Estado, porque na Carta Magna da Constituição Americana, lá reza claramente, a igreja de um lado e o Estado do outro. Não há como unir os dois. Mas isso está mudando, viu? E agora nós podemos ver claramente organizações como, por exemplo, a Maioria Moral, é o nome dela, tá? Uma dessas instituições, estão exigindo, não estão pedindo não, estão exigindo regulamentações morais patrocinadas pelo governo americano. E em cumprimento à profecia, nós vemos que os Estados Unidos estão começando a exercer o poder político para impor uma religião mundial. E o final disso tudo, sabe o que vai ser? Um ataque frontal aos mandamentos de Deus. E nós vamos ver isso mais à frente. Tem muita coisa ainda aí, hein? Fortes emoções aí nos aguardam. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Então as pessoas são levadas a adorar a primeira besta. Quem é a primeira besta? O papado romano. A palavra adorar vem do verbo grego kuneo, que quer dizer o seguinte: eu beijo. Esse é o significado, eu beijo. Ou seja, esta adoração significa submissão à autoridade e decreto daquele a quem se presta reverência. Este é o retrato que a profecia fornece da adoração dedicada ao papado romano pelos chamados protestantes nos dias de hoje. Então a gente precisa tomar cuidado e precisamos ficar atentos, porque o ecumenismo é uma grande cilada do inimigo. Parece que o ecumenismo é uma coisa boa, mas o fim disso tudo vai ser perseguição.
intolerância religiosa, porque o Estado vai interferir na religião e vice-versa. E todas as vezes que isso aconteceu, a gente sabe que teve problema.